Abra a Bíblia Sagrada no livro de Ruth. Sabe quando as fraquezas, diga, quando fraquezas se tornam vantagens. Quando fraquezas se tornam vantagens. Você conhece a história? O capítulo 1 mostra tragédia, mostra alguém fugindo de uma crise e a crise chegando aonde a pessoa não imaginava. Mostra a pessoa indo para um lugar achando que ia fugir e a crise chegou lá. Uma pessoa que saiu, sabe, com a perspectiva de eu não vou passar necessidade. Muitas vezes, querido, você tem que entender que Deus não quer que você saia no lugar da crise, amém ou não amém? E lá nesse lugar uma família, ela é destruída, porque o pai e os 2 filhos morrem. E essa mulher chamada Noemi, ela fala, não me resta mais nada. Mas nesse mesmo tempo, diga, nesse mesmo tempo, ela ouve falar que o pão voltou para a casa do pão. Belém significa casa do pão, diga, o pão voltou para a casa do pão. E quando elas estão indo para lá, capítulo 1, versículo 22 diz assim: foi assim que Noemi regressou com a sua nora Ruth, a moabita de Moabe. Olha só a ênfase. Eles chegaram a Belém, casa do pão, quando a colheita da cevada estava prestes a começar. Diga, colheita prestes a começar. Já que não estou deixando eu pregar na quarta sobre colheita, eu prego no domingo. É verdade, gente. O povo está, não, eu prego aqui. Eu falei, eu. Aí o pessoal fala, você já pregou muito. Eu falei, então eu vou pregar domingo. Acabou, eu vou pregar domingo. Amém? Pode sentar aí em nome de Jesus. Ruth e Noemi, eles saíram de Moabe e voltaram para Belém. Elas estavam entrando em um novo tempo, uma nova terra e um novo ciclo. Diga, um novo tempo, uma nova terra e um novo ciclo. E elas tinham que decidir se elas iam continuar viver com a memória da dor, do abandono, da carência, da crise, do passado, ou elas iriam entrar nesse novo ciclo. Porque, querido, eu quero dizer, quando Deus está te levando para algo novo, não significa que está muito bem, significa muitas vezes que você está no processo de dor, você está no processo de angústia, você está no processo de choro. Mas eu quero dizer que lágrimas, elas não impedem o mover de Deus na sua vida, e elas não são sinais de falta de fé, porque o choro pode durar uma noite. A Bíblia fala assim, a sua fúria, ela dura um instante, mas o seu favor me acompanha toda a vida. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ei meu irmão, o choro pode durar, mas a alegria está chegando, e o favor é para a vida toda. Alguém recebe ou não? Aleluia. Então elas tinham que escolher. Você tem que fazer escolhas na sua vida. Até que ponto você vai deixar uma estação te ferir, uma estação te machucar? Até que ponto uma estação vai ficar te afetando? Nem sempre, sabe, o avançar significa ir sem dor, mas muitas vezes o avançar envolve superar a dor. Diga, superar a dor. Quando você decide o quanto que vai durar a sua dor, você pode pegar o seu drama e eternizar ele, mas você pode também transformar uma situação no impulso que vai te catapultar, que vai te jogar para o novo. Porque aqueles que te viram abandonado, sozinho, largado, numa situação difícil, vão ver o que Deus pode fazer. Amém ou não amém? Pessoas acham que uma situação, uma estação ruim, ela é a última estação. Eu quero dizer que Deus é especialista em reviravolta, e Ele vai fazer reviravolta se você crer, meu irmão. Ei, se você acreditar. Sabe,
no princípio, muitas vezes, nem sempre parece, no início, promissor. Muitas vezes o início, sabe, ele é humilde. Muitas vezes o início é desprezível. Muitas vezes quando nós vamos começar algo, a única pessoa que acredita, e olhe lá, é você mesmo. Porque você olha para tudo e fala assim: como é que pode Deus fazer algo grande com algo tão pequeno? Pois vire para alguém e fala assim: Deus vai fazer. Fale para 3 pessoas: Deus vai fazer. Muitas vezes parece sem sentido, vazio. Fala assim: a única coisa que eu tenho é isso, não me sobrou quase nada. Mas o profeta sempre pergunta: o que você tem na sua casa? Porque o que você tem é suficiente para Deus fazer aquilo que Ele já planejou. Ei, meu irmão, a tua vida não é um acidente. Você pode achar que não sobrou nada. Você pode achar: meu Deus, eu já fiz oração assim: Senhor, me dá graça para vencer apenas esse dia. Tudo que eu preciso é da tua graça para superar esse dia. Meu irmão, Deus me deu mais do que um dia, Ele me deu um propósito. Alguém pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Sabe, o coração de Noemi estava quebrado. Sabe, o seu passado e a sua memória estava profetizando no seu presente. Ela disse: perdi meus filhos, perdi meu marido, saí em honra, saí, sabe, com um nome de bênção. E ela chega na casa do povo, o pessoal fala: Noemi. Ela fala: não sou Noemi, eu sou amarga agora, porque a ira caiu sobre mim, não me sobrou nada, eu não tenho mais nada. E ainda que você fale que não tem mais nada, Deus reservou algo que ninguém pode tocar. Eu vou falar de novo para você receber: existe algo reservado, existe algo preparado. E ela estava, agora, quem entende, meu amado, nem sempre voltar significa que tudo vai ficar bem de uma hora para outra, amém ou não amém? Nem sempre, a gente acha que nós queremos coisas instantâneas, nós queremos resultados instantâneos, nós queremos, a gente olha para uma pessoa e diz assim: eu queria ter aquela vida, mas você passou por aquele caminho dela. A gente quer as coisas preparadas. A gente fala assim: eu queria aquele carro. Irmão, quantos aqui já compraram carro em sociedade? Ou seja, você usa um dia, aí outra pessoa usa outro dia. Quem já comprou carro em sociedade? Pois é, eu já comprei carro em sociedade. Sim, não deu certo, porque final de semana todo mundo queria usar. Irmãos, sabe, todo mundo quer chegar aonde você chegou, mas não conhece o caminho que você andou. Ei, meu irmão, teu momento agora de dificuldade não vai se comparar àquilo que Deus já reservou, porque Deus nos prova no momento da humildade, para Ele poder confiar no momento da promoção e da relevância. Esse seu momento não é definitivo, uma história vai ser escrita, meu irmão. Talvez agora você está andando de Brasília, eu já tive Brasília, mas amanhã Deus vai te dar algo melhor. Te prepara, porque esse tempo não é definitivo. Viva intensamente, creia intensamente, trabalhe como nunca, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Agora dá um glória a Deus alto aí, alto aí, alto, alto, alto. Agora, nós temos que entender nossas estações. Fale para o teu irmão: entenda a estação, para você não perder a provisão. Nós temos que entender, cada estação, ela tem a sua própria geografia. Diga geografia. Muitas vezes, querido, nós escolhemos geografia que Deus não quer. Você vai ver daqui a pouco. Cada estação tem seus próprios princípios. Uma coisa, sabe, que aconteceu numa estação pode ser diferente em outra estação. Então nós temos que estar sensíveis para aquilo que Deus quer fazer nessa época. Ei, fala para o teu irmão: para de sentir saudade, porque o que Deus vai fazer não é igual ao passado, é melhor do que o passado. É melhor, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém?
Em nome de Jesus, nós temos que ser, sabe, moldáveis por Deus. Nós temos que ser capazes de nos amoldarmos aquilo que Deus tem, porque cada estação tem os seus próprios métodos também, a forma de fazer. Nós temos que entender então geografia, princípios e métodos. Agora entende, princípios são coisas mais permanentes. Os métodos, eles mudam. A geografia muda. Querido, muitos usam métodos, mas ignoram princípios. Eles falam assim: eu vou fazer o que o outro está fazendo, vai dar certo. Mas existe um princípio atrás daquele método. Amém ou não amém? Ei, diga, existe princípio através de cada método. Agora, pessoas querem viver, por exemplo, na terra prometida com a mentalidade do deserto. Não vai funcionar. Querem viver o futuro, mas presos no passado. Ei, meu irmão, o que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu. O passado ficou para trás. Deixa as coisas e avance. Nós temos que aprender a avançar. Não adianta trazer o passado para justificar a situação do presente e não avançar para o futuro. Deus tem um futuro. Deus tem um pensamento. Deus tem uma provisão. Deus tem algo reservado. Levante as mãos e diga: Deus, o Senhor tem uma provisão reservada para toda situação. Agora coloca a mão na mente e fala assim: em nome de Jesus, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente está sendo renovada, está sendo tocada pelo Espírito Santo. Eu recebo as ideias do céu para esse tempo na minha vida. Toda voz que não é de Deus, sai agora. Eu aceito a palavra, por mais louca que seja, eu creio nela, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora, para isso, nós temos algumas chaves. E qual é a chave? Elas chegaram em Belém. Diga: eu estou em Belém, na casa do pão. No capítulo 2, versículo 2, fala assim: um dia, eu não sei quanto tempo elas já estavam em Belém, mas um dia, elas, pelo contexto, a gente vê que elas estavam em Belém sem pão, elas estavam em Belém, sabe, com necessidades, elas estavam em Belém passando dificuldades. Noemi o tempo todo estava dizendo, a pessoa chamava Noemi, ela nem atendia, aí falava Mara, que significa amarga, aí ela olhava, fala para o teu irmão: para de querer ser chamado por aquilo que Deus não te chama, pelas suas dores, pelas suas tristezas, pelas suas frustrações. Teu nome é vencedor. Fale aí: teu nome é sarado, teu nome é abençoado, teu nome é, sabe, é escolhido por Deus, está nas mãos de Deus. Para de querer ser chamado pelas suas dificuldades, pela sua disfunção. Você é abençoado. Eu não quero saber a tua situação agora, mas Deus vai te levar para uma nova estação. Ei, meu irmão, sua dor vai ser um testemunho, sua dificuldade vai virar inspiração. Eu esperava ouvir mais barulho, sério, porque essa palavra está queimando tanto. A primeira chave, fala para o teu irmão: vai, mas não sem permissão. Porque muitas vezes a gente acha que a dor é autorização para fazer as coisas do jeito que nós queremos. Eu estou sentindo, por que você está fazendo? Porque eu estou passando necessidade. Aí a gente começa a determinar o que vão fazer. Hoje eu vou para a igreja, não vou, porque eu estou triste, porque eu vou ficar assim. Ei, meu irmão, aí nós começamos a decidir. Fala para o teu irmão: a tua dor não pode ser o seu líder. Ei, o Senhor é teu pastor, e nada te faltará. Não é sua dor, não é seu problema, não é sua dificuldade, é o Senhor. Para de ser guiado pela crise, para de largar coisas por causa da crise, mas está demorando, não importa, meu irmão, Deus continua sendo Deus. Ele é Deus do vale, Ele é Deus do poço, Ele é Deus da fornalha, Ele é Deus em qualquer lugar. Ei, meu irmão, Noemi, Ruth vira para Noemi, e ela fala assim: olha, me permite
seguinte: o que ela está dizendo, Noemi? Você pode estar passando lutas, mas você continua me liderando. Eu posso fazer isso. Eu vejo pessoas tomando decisão e depois pedindo para nós abençoar uma decisão errada. Ei, meu irmão, pastor não está aí para ficar abençoando decisão que já foi tomada sem você ouvir a Deus antes. Você está ouvindo? A maioria dos teus problemas é porque você não ouviu. Em um dado momento Deus falou. O problema foi que você não ouviu. E o que você não ouviu, você tomou seu próprio caminho. Mas a Bíblia fala assim, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Amém. Você pode fazer melhor do que isso, sabe? Olha o que ela fala assim: um dia Ruth, a Moabita, disse a Noemi: permita-me, deixa-me ir ao campo, para ver se eu acho alguma pessoa boa, que me permita colher, na verdade é respigar. Depois eu vou te explicar as espigas que os trabalhadores costumam deixar cair. Ela vira para quem? Ela está com Noemi, e lá naquele lugar onde elas estavam, ela fala: me permite ir. Fala para o teu irmão: não vá sem permissão. Uma necessidade não é uma autorização para fazer algo sem direção. A ideia, fala para o teu irmão, a ideia, fala para ele, a ideia pode ser sua, mas a bênção é de Noemi. Amém ou não? Sabe, e aí o que acontece? A provisão, sabe, Deus tem uma provisão preparada na aflição, mas isso não significa que eu agora me desconectei, porque o segredo, meu irmão, sabe, nós somos uma geração totalmente desconectada. Um dia está ligado, um dia nós somos profetas para alguém, um dia nós somos inspiração, aí vem a dificuldade, aí as pessoas começam a se desconectar, mas recebe aí em nome de Jesus, meu irmão. Apenas nós poderemos entender a história de Josué se entendermos a aliança que ele tinha com Moisés. Apenas poderemos entender a história de Davi se entendermos a aliança que ele tinha com Samuel. Nós só podemos entender, meu irmão, a história de Eliseu no dia que entendermos a aliança que ele tinha com Elias. Nós só podemos entender a história de Ruth no dia que entendermos que Deus é um Deus de aliança, e a aliança que ela tinha com Noemi. Nós só podemos entender a vida dos apóstolos, o poder dos apóstolos, no dia que nós entendermos a aliança que eles tiveram com Jesus. Alguém recebe? Vire para alguém e fala: se conecte e não se desconecte. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão, primeira coisa, fala para o teu irmão: eu vou com permissão. Sabe? Segunda chave, fala para o teu irmão: saia do lugar da dor. Ela falou assim: olha, eu preciso sair, porque muitas vezes a dor está dizendo, chegou ao ponto final. Ela está falando para você: esse é seu destino, você não consegue mais, a solução não está na dor, ela está aí presente, eu não posso ignorá-la, ela machuca, ela me tira o sono, mas você tem que tornar a sua dor como vantagem. Meu irmão, você não consegue superar. Eu tenho um rapaz aqui que fez um curso, meu irmão, que se fosse um homem fraco, ele teria desistido, porque estava costela quebrada, mão arrebentada, todo arrebentado, mas ele decidiu que a dor não ia determinar uma decisão dele, e hoje ele é uma pessoa, sabe, destacada na sua posição, porque decidiu que a dor não é a última palavra. O meu propósito tem que estar maior do que a minha dor. Pode ser melhor do que isso. Saia do lugar da dor. Ela não é o meu destino, ela é um momento.
Você já parou para perceber que Deus, Ele nunca te trata a partir da sua dor, mas Ele te trata a partir da sua fé? Não, eu vou repetir, sabe, tem gente que não está ouvindo. Deus, Ele não te trata a partir de sua dor. Ai, ei meu irmão, amém, está lá. Mas eu quero dizer, quando você começa a dizer, Ele é o Senhor que me sara, Ele é o Senhor que me provê, Ele é o Senhor que não me abandonou, Ele está comigo no vale. Se meu pai e minha mãe me deixarem, o Senhor me acolherá. Ei querido, se você começar a declarar, a sua dor não vai determinar um ponto final na sua vida. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão, seu propósito e seu destino não está no vale. Sabe, a gente não pode tornar uma condição temporária em algo permanente. Isso aqui é apenas um momento, é uma passagem. Se eu te contar algumas histórias dos últimos tempos, você vai olhar e vai falar, por que estão de pé? Não é a música, como é que é, Jane? Como eles venceram, é milagre, diga, só pode ser milagre. Deus vai fazer milagres na sua vida, porque onde outros desistem, você vai avançar, e você vai prosperar, e você vai transbordar. Sabe, é um momento. Ela disse, deixa-me ir. Noemi, Ruth, estava com a pessoa certa, na cidade certa, mas ela tinha que ir agora para o lugar certo, e o lugar não era ficar com Noemi, o lugar de Ruth agora, era ir para o campo. Diga para alguém, vá para o campo, vá para o campo. Não adianta ficar em casa chorando, não adianta ficar murmurando. Meu irmão, o melhor lugar que você tem quando não tem nada para fazer, é você dobrar o joelho e adorar a Deus. Falar, Deus, muda a minha sorte, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você pode adorar, você pode glorificar, você pode levantar tuas mãos e falar, Satanás, está doendo, está machucando, mas o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha força. Ainda que não haja ovelhas, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Para de ficar na fossa, meu filho. Muda essa cara. Aleluia. Diga para alguém, vai para o campo. Sabe, o lugar é bom, a companhia é boa, mas querido, se você continuar onde você está, nada vai acontecer. A maioria das pessoas, elas usam a situação para justificar e eternizar algo que deveria ser temporário. Vá para o campo, fala para o teu irmão, vá para o campo. Terceiro, fala para o teu irmão, não despreze uma oportunidade na hora da crise. Sabe, ela mesmo na dor, ela tinha que estar disposta a colher. Mas ela pediu, sabe para quê? Ela pediu para ir para o campo, para coletar. Havia uma lei, está lá em Levíticos, que havia uma previsão, onde três tipos de pessoas podiam se habilitar para esse momento. Elas só podiam entrar se elas preenchessem, sabe, se habilitassem. Fale para o teu irmão, aquilo que é fraqueza é vantagem que Deus colocou sobre a sua vida. As suas fraquezas não te desabilitam, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa dor, na nossa fraqueza. Ah, meu irmão, Deus prevê o seu momento de vale, e Ele fala três tipos de pessoas: as viúvas, os destituídos e pobres, e os estrangeiros. Ei querido, sabe quem era Ruth? Ela era viúva, ela era destituída, pobre, e ela era estrangeira, e isso deu a ela o direito de entrar naquele campo. Mas segura aí, meu irmão, para ser um respigador, você
você não podia colher o que estava sobrando, você apenas ficava observando as pessoas que colhiam, e sabe o que acontece? Ela ficava olhando, e de repente caía ali uma espiga, e ela pegava a espiga e segurava, aí caía outra, ela corria, mas uma pessoa pegava. Gente, o respigador, ele era aquele que vivia das sobras, daquilo que os outros caíam. Muitas vezes você está tão cheio de si, e não está grato, porque Deus vai colocar coisas no seu caminho, que vão te levar para o seu destino. Ele vai colocar uma trilha, meu irmão, de coisas que parecem sobra para os outros, mas é um GPS de Deus, para te levar ao seu destino. Ruth, ela não sabia o que estava fazendo, de quem era o campo, mas ela estava lá olhando, e cada vez que caía ela pegava, cada vez que ela caía ela pegava. Ei, meu irmão, para de desprezar os bicos que você está fazendo, para de desprezar a situação que você está passando. Tudo na vida de Ruth estava caindo. Ela era viúva, ela era pobre, ela era estrangeira. Ei, querido, como é que pode, sabe, uma cidadã de segunda classe vencer numa nação e uma sociedade de primeira classe? Como é que pode alguém que passou por um inferno poder ter uma esperança de futuro? Como é que pode alguém que, sabe, está falido, faliu emocionalmente, faliu financeiramente, faliu na sua família, como é que uma pessoa dessa pode ser abençoada? Deus pode pegar um desempregado e transformá-lo em uma bênção. A vida de Ruth diz sim, porque as suas desvantagens te qualificam. Qual é a sua desvantagem hoje? Pois eu quero dizer que a graça de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque se apesar da sua desvantagem, você continuar na presença de Deus adorando, queridos, eu tenho pessoas aqui que estão superando vícios, todos os dias nós vemos uma dor, nós vemos uma situação, pois eu não estou vendo tua situação agora, eu estou vendo o seu futuro, eu estou vendo você dando o seu testemunho, eu estou vendo, sabe, você dizendo, eu venci o vício, eu venci a história de dor, eu venci a vergonha, eu venci o abuso, e eu cheguei aqui, porque a história de Ruth me diz que Deus tem uma vantagem na desvantagem. Para de achar que é sobra dos outros. Não é sobra dos outros, é bênção de Deus. Sabe, tem hora que nós recebemos apenas aquilo para aquele dia, mas eu quero dizer, para alguns não é nada, para outros fala assim, obrigado Senhor, porque o Deus que proveu na segunda, vai prover na terça, vai prover na quarta, vai prover na quinta. O meu Deus, Ele é um Deus provedor. A minha história vai mudar, eu vou profetizar sobre o meu futuro, amém. O que é pequeno para os outros é provisão para mim. Melhor aí, gente. E uma coisa tremenda que eu vejo também é quando você não tem o que plantar, você tem o que colher. Ei, levante as mãos, porque Deus vai te dar uma colheita daquilo que você não plantou. Deus vai te dar uma colheita, você vai colher. Você vai falar, o que está acontecendo? É porque você está na geografia de Deus, meu irmão. Há uma bênção reservada, sabe, no momento de dor. Diga, as sobras são provisão de Deus. Então aprende a não desprezar esse processo, porque ela entrou num campo. Fala para o teu irmão, chave 3, a sorte acontece. Quantos querem ter sorte? Não, já pensou, rapaz, eu acertei os números lá. Não, ninguém joga não. Tem gente que chega assim, pastor, ora aqui. Falo, para quê? Ora aqui, pastor, ora aí, abençoa aí. O que é isso? Fala, o que é isso? Tem uns malandros, gente, que quer que a gente fique orando para o número da cena. Eu não oro por esse tipo de sorte, porque a minha sorte, querido, não vem da Caixa Econômica, a minha sorte vem do Senhor. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, amém ou não amém? Sabe, quando é que a sorte acontece? Fala para o teu irmão, quando, mesmo sem entender, a gente vai e Deus libera o que está reservado. Sabe,
Ruth olhava para a terra, o campo, ela falava assim: aquele que eu encontrar graça, me permitir. Ruth olhava para a terra, mas Deus olhava do céu para Ruth. Ei, meu irmão, Deus, os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor, eu vou repetir, os olhos do Senhor estão sobre você. Lá no capítulo 2, 3 diz assim: e foi, pois, e chegando ao campo, respigava após os segadores, e caiu-lhe em sorte. Fala, teu irmão, em sorte. E outra versão diz assim: por acaso, uma parte do campo de Boaz, que era da família do sogro dela. Gente, ela não conhecia a cidade, ela não conhecia o campo, ela não conhecia as terras, e ela começou a respigar, e caiu-lhe por sorte, por acaso, que os homens chamam por acaso. Eu quero declarar, é bênção de Deus. Você vai estar andando na rua, e alguém vai olhar: fulano, é você? Eu estava pensando em você. Ei, eu estou com um negócio para te entregar. Meu irmão, te prepara. Essa é uma semana que enquanto você vai, debaixo da bênção, debaixo da direção, a sorte vai vir sobre você. A sorte não acontece para quem fica, a sorte acontece para quem vai. Não é ficar chorando na cama, passando o dia em casa. Ei, meu irmão, eu quero lhe dizer, a tua bênção está no campo, e sem você perceber, você vai chegar ao lugar que Deus tem para você. Fale para alguém: para de deixar o diabo te paralisar. Sabe, eu quero declarar você livre essa semana. Você vai receber uma força que não tinha, meu irmão, porque mesmo na dor, você tem que estar disposto a colher. Nós estamos numa campanha, meu irmão, de colheita, e eu desato a colheita do favor de Deus sobre a sua vida. E o que está reservado, segura aí, o que está reservado é maior do que você precisa, é maior do que você imagina. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu no coração do homem, Deus reservou algo poderoso para as suas vidas. O que uns chamam de sorte, Deus chama de favor. Ou seja, Deus vai colocar o remidor na sua vida. O que é um remidor? O remidor é aquele que tem autoridade legal para reaver tudo aquilo que você perdeu. O remidor é aquele que tem direito de resgatar aquilo que um dia foi teu, ou da tua família. Querido, a Bíblia fala que o remidor tinha que ser um parente próximo. Ei, meu irmão, era um parente próximo. Ela precisava de alguém para fazer o que ninguém podia fazer. Eu quero dizer que você tem alguém chamado Jesus, que pode fazer o que ninguém pode fazer na sua vida, que pode prover o que ninguém pode prover na sua vida. Amém ou não amém? Querido, o favor faz que pessoas em situações difíceis tenham resultados extraordinários. Levante a mão, fala: Senhor, eu creio que 1 minuto de favor muda toda a minha história. Agora, pega aí, fala pro teu irmão: pega aí. Fala, teu irmão, muitas vezes você não entende, mas você anda não no seu favor, mas no favor de outros. Você não entendeu, eu sei disso, mas eu estou fazendo de propósito. Sabe, muitas vezes nós não entendemos. Eu posso não ser Noé, mas se eu sou filho de Noé, querido, não importa se as pessoas não vão falar muito de mim, não importa se a Bíblia não vai falar muito de mim, mas uma coisa é certa: por causa do favor de Deus com Noé, eu não vou morrer afogado.
Ei, meu irmão, Ló era sobrinho de Abraão, e querido, Ló, ele prosperou, não por causa da aliança de Deus com Ló, mas da aliança de Deus com Abraão. Querido, muitas vezes tem que perceber que a Deus, ele une propósitos, e você, quando entra debaixo do propósito, Deus te projeta, meu irmão. O favor pode não ser seu, mas a bênção vai ser transbordada na sua vida. Você andava com Jesus, meu irmão, você não precisava fazer milagre, ele fazia milagre. Você não precisava ficar preocupado com o pão, ele multiplicava o pão. Você não precisava preocupar com o peixe, ele multiplicava o peixe. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Mais uma vez eu quero te dizer, geografia, para, querido, de se desconectar, porque na sua conexão está a sua provisão. Muitas vezes o propósito seu não é o propósito dos outros, mas quando se une, o destino é estabelecido. É difícil, porque nós vivemos numa época onde as pessoas se desconectam. Fala para o teu irmão, quando o tempo e o propósito dão as mãos, milagres acontecem. E está lá Ruth está catando os milhos, está catando lá, sabe, está colhendo a cevada, e de repente chega um cara naquele lugar, e ele saúda e abençoa, e o pessoal, Deus esteja contigo, e de repente ele olha, fala para o teu irmão, você na sua aflição vai se tornar uma visão. Querido, para pensar. Ruth não tinha nada quando chegou em Belém, até que Boaz a viu. E quando Boaz a viu, ele perguntou: a quem pertence aquela menina? Quem é aquela menina lá? Quem é aquele rapaz ali no seu trabalho? Querido, eu quero dizer, você vai ser destacado. As pessoas vão ver você jogando bola, falar: quem é aquele menino ali, aquela menina ali, que joga bola pra caramba, sabe, eu quero ele. Ei, eu quero declarar que você vai ser destacado. Você pode estar numa situação humilde, você pode não estar com carteira assinada, o seu trabalho é apenas respigar, mas Deus é especialista quando você decide não morrer, quando você decide não se entregar, quando você decide continuar a avançar. Enquanto houver fôlego em mim, eu vou avançar. Aí Boaz chegou, o Boaz chegou. Há uma correlação entre estação e colheita, há uma correlação entre estação e tempo e o lugar, meu amado. Diga para o seu irmão, há uma conexão. Não é apenas chegar, fala para o teu irmão, não é apenas chegar, é chegar na estação certa, no tempo certo, no campo certo, e aí você vai ter o resultado certo. E estou encerrando aqui. Eu vou encerrar mesmo, que esse aí, mais uma vez, estou encerrando. Glória a Deus, eu quase acreditei. Fala para o teu irmão, propósito provoca resultados. Sabe, se ela tivesse chegado lá no tempo errado, Boaz teria passado. E aí, como é que está a gente? Como é que está a produção? Está bem? Tá, estou indo. Se ela chegasse no campo errado, ela seria vista pelas pessoas erradas. Querido, para de ir, fala para alguém, para de ir para o lugar errado. Não adianta. Como é que você pensa que a coisa vai acontecer? Sabe, fala para o teu irmão, o milagre tem lugar, tem propósito e tem uma razão. Falando isso, eu vou encerrar. Por que tudo acontece? A sorte, tudo isso converge. Por que vai convergir sobre a tua vida? Eu vou repetir para você receber. Sabe por que as bênçãos, o favor vai convergir sobre a sua vida? No versículo 10, ela inclinou-se e prostrada com o rosto no chão, perguntou a Boaz: por que o Senhor é tão bom para mim e me favorece? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. E Boaz responde: eu sei quem você é. Respondeu Boaz: e também ouvi falar, olha só, de
todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido Malom, como você deixou seu pai, sua mãe, a terra que você nasceu, para viver com um povo que você não conhecia. Tudo tem uma razão, e olha o que ele fala: eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio, sabe, se colocar, a recompense ricamente por tudo que fez. Ela chegou no campo como uma destituída, uma viúva, chegou como estrangeira, nem tinha carteira assinada. Ela foi vista, porque algo estava provocando. Havia, querido, algo que fizesse. As coisas não acontecem porque você é bonitinho, porque você é fofo. Não, eu sou bonitinho, eu sou fofo. Papai e mamãe falou que eu sou fofo. Não, ela tinha um coração, e ela tinha um propósito nesse coração. E isso aí desatou, porque Boaz representa Cristo, remidor. Ele fala: olha, você demonstrou algo no tempo da aflição, e o Senhor vai te abençoar. Ela não sabia que aquele que ela estava se conectando ia ser o futuro esposo dela, e que o campo que ela estava respigando, no final do dia, ela seria proprietária daquele campo. Eu quero declarar que haverá uma reviravolta na sua vida, haverá uma reviravolta na sua vida, querido. As coisas começaram a acontecer. Primeira coisa que ele falou: senta aqui e come. Segunda coisa, ele falou assim: olha, eu vou te proteger agora. Terceira coisa, ele fala o seguinte para ela, ele fala para os segadores, ele fala: deixa cair. Deus, querido, liberou ordem aos anjos. Essa semana vai aumentar a sua colheita. Eu vou repetir: essa semana vai cair mais feixes. Você não vai entender por quê, porque Boaz mandou falar: olha, joga feixes no caminho dele, deixa cair mais, deixa cair. É abundância chegando. Mas isso não é nada, meu irmão, isso não é nada para o que Deus preparou. Chegou o tempo da reviravolta.